Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para fazer um evangelho, né? No lar. Essa proposição espírita que leva preces para as casas, né? Para as pessoas de um modo geral, né? E estamos aí. Hoje eu tive um insight bem importante que eu queria dividir com vocês, que faz parte desse prólogo aqui quando a gente começa o vídeo, né? E eu vou dizer insight porque é o seguinte, né? Uma coisa é você ouvir isso e você saber dessa verdade, outra coisa é você entronizar isso verdadeiramente, né? E uma coisa muito curiosa é que esse insight que eu tive hoje é que realmente eu acho que a gente, né, eu tô com 50 anos, então posso olhar para trás e pensar o seguinte, né? A gente passa boa parte da nossa vida criando situações e vivendo experiências a partir daquilo que a nossa juventude, vamos chamar assim, do que a nossa criança interna traz como parâmetro, traz como totalidade. Então, a gente passa por uma fase da vida da gente que a gente quer aprender tudo, que a gente quer às vezes escapar de tudo, que a gente quer. A gente é muito ativo, a gente é muito pessoal, a gente é muito independente e ao mesmo tempo completamente insano, maluco, porque você não sabe para onde você vai. Você simplesmente está fugindo do leito, do seu leito original, que é quando você está saindo do seu ninho, do seu espaço, do seu buraco. E aí depois de muitas coisas na sua vida, você acaba percebendo que boa parte da tua vida você se transformou naquilo que você se transformou porque simplesmente você estava respondendo a um modelo que foi entronizado dentro de você. E assim, tudo que você consegue imaginar, tudo que você consegue pensar de diferente, está circunscrito dentro de um universo de ilusão que foi projetado para você sem querer às vezes, mas que em função das tuas crenças particulares, das crenças particulares dos teus familiares, dos teus ancestrais, das pessoas que estiveram junto, dos amigos que você conviveu, naturalmente isso acabou criando em você um sistema de crenças que fez você agir, reagir, interagir dentro dessa cerquinha. E tudo que você é em função daquilo. E nada garante que você não possa ser o que você quiser ser, diferente, em uma outra situação, aprender coisas novas. Eu percebi que depois de um certo tempo da minha vida, eu perdi o prazer em aprender algumas coisas. E tem tanta coisa que a gente pode aprender se a gente se abrir, se a gente não ficar reagindo, não ficar reagindo por medo, por insegurança, não ficar reagindo por raiva, não ficar reagindo por... Enfim, qualquer sistema de crença que foi introjetado em você, você por você mesmo, de descobrir, aprender coisas novas, sabe? De fazer coisas novas, sem medo, sem limites. De ficar aberto para continuar se construindo, na verdade. Né? Fazer uma coisa totalmente diferente que você já tenha feito. Né? Eu acho que esse é um lance que é o seguinte: uma coisa é a gente saber disso, outra coisa é a gente viver isso. Que é quando você fala, meu Deus, quanta coisa eu poderia ser, ou posso ser, ou poderia fazer, poderia realizar. E ao mesmo tempo, por que eu fiz tudo isso que eu fiz até hoje do jeito que eu fiz? Esse questionamento é que fica. Ou seja, nós criamos uma ilusão de realidade que circunscreve a gente dentro de um lugar. E a gente tem uma dificuldade muito grande de escapar disso. E em parte pela leitura daquele num texto do Sri Prembaba que a gente fez aqui, ele vira e mexe, ele cai esse mesmo texto, né?
que às vezes a gente tem medo da liberdade. A verdadeira liberdade, aquilo que iria completar a nossa existência, a gente tem medo dela. Porque a gente prefere viver naquele sisteminha que foi criado para nós e que nós já conhecemos muito bem. E que por conhecer muito bem, a gente tem medo de sair dele. Então, por pior que esteja, é um lugar conhecido. E romper essa barreira é muito difícil. Enfim. Uma coisa interessante. Mas é só um pensamento, né? E pra mim eu acho que é engraçado porque eu estou dizendo que isso foi um insight, que isso para mim deu uma força tão grande de fazer tantas coisas novas. E eu queria dividir, obviamente, esse pensamento com vocês. Mas por hora nós estamos aqui para fazer dar continuidade à nossa playlist O Evangelho no Lar. Por conta disso a gente sempre usa aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse livrinho aqui que é Cirurgia Moral, que a gente está lendo ele capítulo por capítulo a cada prece, e está sendo legal porque sempre tem uma coisa muito interessante, apesar da linguagem ser um pouquinho truncada, tem umas coisas bem interessantes. E a gente usa também esse livro aqui que é o livro do Sri Prem Baba, que dá umas diretrizes bem legais de como se pensar e como reagir a nós mesmos. Como vocês bem sabem também, a gente faz 8 minutos de respiração, que é para se descolar da nossa realidade do dia a dia, né? Que é engraçado porque eu estava falando de ilusão e tal, e essa ilusão que circunscreveram dentro da nossa cabeça, né, que delimita os limites, né, que impõe os limites da nossa personalidade, ela nos catapulta para situações da vida, e às vezes o nosso cotidiano está cheio de situações e atitudes e rotina que na verdade são só reações a esse sisteminha que está programado dentro da nossa cabeça, né? Ou seja, a gente foi delimitado por essas crenças, a gente virou alguma profissão que hoje nos obriga a fazer tal coisa que a gente nem sabe no fundo se é aquilo que a gente quer. Porque dentro de todas as possibilidades que poderiam ser reais, a gente preferiu escolher uma ou duas. E talvez isso não seja na totalidade o que nos realiza. Mas talvez isso seja apenas uma resposta a tudo aquilo que a nossa família nos transferiu. Por frases, por palavras, por pensamentos, por abraços, por pequenos traumas, por grandes traumas. Então, já começamos aqui refletindo pesado, né? Deixa eu pôr uma musiquinha aqui. Bom, nós vamos fazer aquela respiraçãozinha que a gente faz, que é uma respiração de 8 minutos. Eu vou marcar o tempo aqui para nós, e assim que terminar isso, eu chamo vocês para a gente fazer a evocação dos nossos bons amigos. Tá bom? A gente respira assim, ó. Inspira até a metade do nosso capacidade pulmonar. Pausa. Inspira o resto. Pausa. E aí a gente solta lentamente. E quando soltar, imagina uma fumaça branca saindo, tá? Que seriam as nossas energias. Ao fundo a gente ouve aí Dreamland, essa música que eu tô gostando muito, do John Easton, no site Upbeat. É uma música de 30 minutos, mas nós vamos ficar só 8 nela, tá? Eu garanto pra vocês, pode ficar tranquilo. Tá legal?
Então é isso, vamos começar aqui o nosso processo.
Muito bem. Eu sei que para vocês deve ser um pouquinho chato ficar esperando, né? Esse momento de prece, tem gente que pula, enfim, tá tudo certo. Mas eu realmente me faz muito bem essa respiração, sabia? Verdadeiramente. Vamos lá começar então com a evocação dos nossos bons amigos. Aos nossos bons amigos, bons espíritos, que nos acompanham em nossas preces, ajude-nos a bem interpretar da melhor maneira possível as leituras do dia de hoje. Nós possamos verdadeiramente, efetivamente, fazer uma prece, uma vibração muito favorável a todos aqueles a quem possam interessar. Que vós, os bons espíritos, possam trabalhar essas vibrações para que possam, de certa maneira, ajudá-los em seus trabalhos, se for a vontade de Deus. Que nós possamos ter uma boa esperança e paz, e que essa vibração leve aos lares uma luz de esperança, um brilho de alegria, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Página 18 do Livro dos Espíritos. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo no entanto o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá que, necessariamente, razão, enquanto a outra não a terá. Já que Deus não destruiria a sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria e então essas duas forças juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá um poder inabalável. Estará de acordo com a razão, já não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até os dias atuais, pois cada uma, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repelem-se mutuamente. Será preciso alguma coisa para preencher o espaço que as separa? Um traço de união que as aproximasse? Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas afinidades, uma vez constatadas pela experiência, fazem surgir uma nova luz, a fé. Esta fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir ao invés de acompanhar. É toda uma revolução moral que se opera nesse momento e que se trabalha e se aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega à sua plena realização e vai mandar uma nova era à humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de se prever. Deve-se trazer para as relações sociais inevitáveis modificações.
às quais ninguém poderá se opor porque estão na vontade de Deus e resultam na lei do progresso, que é a sua lei. Gosto dessa leitura. Eu acho que essa ideia do uno é muito interessante, né? E eu acho que às vezes, quando as ideias não batem, é só uma questão de tese, né? É só uma questão de tese. E se você às vezes tem os seus preceitos embasados em crendices, em maluquices, em disse que me disse, enfim, se a tua tese ela é frágil, teu ponto de vista vai ser frágil. E nesse sentido, a fé e a ciência elas caminham juntas, porque se você for investigar os artifícios de fé, né, o porquê que você tem fé, o porquê que você deveria ter fé, se você fosse efetivamente investigar isso a fundo, talvez a tua tese se aproximasse um pouco mais da ciência. E talvez isso resolveria o problema da falta de fé. Nesse sentido, a investigação da verdade, na verdade, é o ponto comum entre essas duas ciências, a religião e a fé. E eu acho que é chegado o momento, né, em que esses véus, como diz o texto, né, devem cair. Ou seja, a religião não pode ser mais tratada como uma coisa dogmática, ou seja, uma coisa que você acredita, porque é dogma, você não discute. E a ciência, obviamente, também não pode relegar simplesmente a uma mecânica qualquer, né? A vida, por exemplo, né? Porque a vida é um sintoma, vamos dizer assim, de uma coisa que vai além de um coração batendo, que vai além de uma bactéria em perfeito equilíbrio dentro de um sistema mais amplo, de um corpo vivo funcionando. A vida é muito mais que isso, né? E como explicá-la? E é nisso que eu acho que está o uno de Deus, né? Que a unidade divina está justamente nisso. Em a gente saber que existe um sistema, esse sistema é Deus, e tudo que vem de Deus está harmonicamente engajado um no outro, ou enfim, acoplado um ao outro, enfim, é a mesma coisa. Tá certo? Gostaria que nós fizéssemos uma prece hoje. Eu tô com intuição pelos corpos dos desencarnados. Eu não sei explicar. Eu tô faz alguma hora mais ou menos pensando em defunto, eu não sei porquê. Defunto no sentido ruim, né? Mas corpos desencarnados. E, enfim, gostaria que nós pudéssemos vibrar pelos desencarnados, vamos chamar assim, né? Para que essa vibração seja favorável a eles. Gostaria que vocês pudessem me acompanhar nisso. Tá bom? Afinal de contas, a morte é apenas uma passagem. E a exemplo do começo do texto, né, do vídeo de hoje, talvez a vida de muitos
encarnados ainda seja uma ilusão, inclusive a minha. Então que a gente possa agradecer a Deus pela impenetrabilidade da sua bondade, do seu conhecimento, do seu amor por nós, que nos permite todos os caminhos, até mesmo errar. Então eu sei que é compreensível quase isso que eu estou dizendo, mas talvez eu queira dizer que a gente deva assumir a nossa pequenez diante da criação e tentar, na medida do possível, colaborar com ela, tentando ser o melhor possível, verdadeiramente, sem hipocrisia. Tá certo? Vamos lá? Bons amigos, bons espíritos, estamos aqui humildemente pedindo que vós, os bons espíritos, os pretos velhos presentes, os nossos amigos espirituais, cada um deve ter seu credo, a sua crença, enfim, que vós, os bons espíritos, possam receber essa sincera vibração pelos espíritos desencarnados, a fim de que eles se sintam estimulados, fortalecidos, recuperados, curados, amparados, abraçados. E que haja um despertamento cheio de luz, de amor, de prosperidade para essas consciências. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Vamos aqui para a página 31, título é Salvação. Salvação nos leva a lembrar bem-aventurança, estado de reservado aos espíritos altamente iluminados, que já estão livres do karma, que já estão limpos de todos os sentimentos inferiores que os prendem nos planos grosseiros da carne. Há muitos religiosos que condicionaram essa palavra salvação como se fosse um passe de mágica, como força preponderante para a felicidade pessoal. Esquecem-se de que para se salvarem depende de variadas atitudes e um esticado aprimoramento espiritual, conferido pelo tempo, além de inteligentes esforços em todos os rumos da iluminação.
É de se notar que com todo o trabalho que fizemos para a nossa melhora moral, é de se notar que todo o trabalho que fizermos para a nossa melhoria moral é muito útil. No entanto, essa realização não se faz de um dia para o outro. Demanda prolongados exercícios na área externa e quase sempre não acreditamos na sua eficácia. Iludimos-nos mais com o campo exterior cheio de ilusões do que as nuances convidativas para a vaidade e o orgulho. Põe uma musiquinha aqui, peraí. Ninguém se salva por ser tocado pelo arrependimento, pois ele é apenas uma das portas que se abrem na limpeza gradativa das nossas sujeiras morais. Enganar a nós mesmos é disfarçar exteriormente, porém por dentro continuamos com o mesmo espírito, dotado das mesmas intenções que antes alimentávamos. A inclinação por dentro é a mais difícil operação da criatura. A externa sacode e torna visível todas as nossas inferioridades, qual o cair das moedas dos ricos no gasofilácio. Queremos mostrar a todo custo e a todas as pessoas quanto iniciamos por fora. E quando começamos a cirurgia moral em nós mesmos, fazemo-lo em silêncio, acumulando forças para o grande trabalho de fecundação. A salvação, no entanto, em que devemos compreendê-la, é a conquista da alma, e não a doação de onde quer que venha. É bênção de Deus nas linhas do tempo, é maturidade do Espírito. Também nós, que te falamos através do contributo mediúnico de um sensitivo, temos inúmeras arestas a serem aparadas. Sentindo isso em nosso coração, queremos ser um cirurgião de nós mesmos e realizar muitas operações morais em nossa própria conduta. Precisamos um dos outros, encarnados e desencarnados, porque somos todos irmãos e filhos de Deus. É bom que não penses que o desencarne é sinônimo de salvação. A alma é, na erraticidade, o que foi na terra e vice-versa. Os santos e sábios, quando se apresentam como tais, trabalham milhares de anos a fio no aprimoramento próprio. A nossa intenção é, com toda a sinceridade da alma, convidar os homens para uma grande fusão de valores em torno do nosso Senhor Jesus Cristo e dele beber a água pura do amor e passar a compreender como é bom aprender a amar, porque fora do amor não há salvação para a humanidade. E esse amor tem um preço, o preço da autoeducação que devemos iniciar. Vamos começar hoje? Agora? Lindo texto, né? Esse texto, o Lancelin é um espírito que eu gosto muito das coisas que eu vejo do Lancelin, dos estudos. Ele já li alguns livros dele, muito legal. Gosto gosto muito do jeito como ele é claro e ao mesmo tempo forte, assim, né? Acho muito legal. Bom,
aproveitar a oportunidade então para fazer a nossa prece, para pedir por nós mesmos, né? Afinal de contas, nós somos aí pequenininhos e precisamos da ajuda dos nossos bons amigos. E você, a partir de então, pode pensar nas suas dificuldades, nos seus desafios e que, obviamente, se for da vontade de Deus, que esses objetivos sejam alcançados. Afinal de contas, quando a gente está no turbilhão, no meio do furacão, às vezes a gente não consegue enxergar com clareza do que exatamente nós precisamos. Mas os nossos amigos sabem exatamente e eles com certeza irão ajudar, se for o caso. Então vamos pedir? Vamos lá, não custa nada, né? Queridos amigos, nós pedimos humildemente, como vocês já mesmo ouviram, né? Que abençoem as nossas vidas, orientando os nossos caminhos, trazendo clareza para as nossas ideias e principalmente força moral e força para o corpo físico, para que nós nos coloquemos em caminhada, acertando o nosso passo, dimensionando a dificuldade dessa caminhada e obviamente caminhando, porque sem a nossa iniciativa, obviamente não haverão bênçãos. Por isso, pedimos humildemente que continuem ao nosso lado, apesar das nossas dificuldades e das nossas falhas. E que, obviamente, Jesus os abençoe, recompensando grandemente por nos ampararem sempre, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Por último, não menos importante, página 30, amar é ser iluminado. A iluminação espiritual é vista como distante, atrelada às práticas muito difíceis. São muitas as técnicas e austeridades espirituais que visam o cessar dos pensamentos e o desejar compulsivo. E tudo isso muitas vezes parece impossível para nós. Por isso procuro traduzir a jornada rumo à iluminação da forma mais acessível. Nosso trabalho é despertar o amor verdadeiro, o amor desinteressado. Porque todo desejar compulsivo e toda a agitação mental nascem da carência, ou seja, da necessidade de ser amado. Paulada, né? Ratificando, né, a ideia, né? É isso, né? A gente vive dentro dessa ilusão que é introjetada dentro da gente e às vezes a gente se esforça demais para amar os outros, porque na verdade a gente está carregando um buraco no peito e precisa dessa recíproca, né? Quer dizer, a gente força uma barra para amar alguém para simplesmente alguém tapar o nosso peito, o buraco do peito, né?
E aí é que tá. Onde é que tá o equilíbrio disso? Onde encontrar o equilíbrio disso? Acho que buscando Jesus. De que maneira? As palavras de Jesus, a gente tem que buscar Deus dentro de nós mesmos. Ou seja, né? A gente tem que buscar a ideia de Jesus dentro de nós mesmos, que é primeiro amar a nós mesmos, primeiro nos conhecermos, primeiro saber do que a gente gosta, do que a gente precisa, do que nos faz feliz realmente. Quando a gente descobre isso e a gente trabalha um pouquinho para favorecer a nós mesmos, a gente vai ficando um pouquinho mais completo, um pouquinho mais cheio, e aí vai sobrando alguma coisinha para a gente dar para os outros, sem peso. Porque em nós isso sobra. Em nós isso não fará falta. Eu penso, pode ser que eu esteja enganado, que boa parte das ansiedades que nós vivemos hoje, e é praticamente unânime, todo mundo vive ansioso, inclusive eu, muitas vezes, muitas horas durante o dia, está diretamente relacionado ao fato de que a gente se trata mal. A gente não cuida da gente como a gente deveria. E por conta disso, a gente fica ansioso para sair de alguma situação que nós criamos para nós mesmos vivermos ali dentro. E como a gente não conhece nada diferente disso, a gente continua retroalimentando esse processo. É um lugar conhecido. A gente fica vivendo dentro de um véu, achando que... Porque nos ensinaram isso, né? Achando que amar é uma coisa fácil. Só que você não consegue amar as pessoas, eu acredito, se você não tiver minimamente completo. Se você for uma pessoa que tem carências, é muito difícil você sinceramente amar. Se dentro de você estiver faltando algo, você não tem nada para oferecer daquilo que está te faltando. Isso inclusive é umas palavras do Emmanuel, que era o guia do Chico Xavier, que falava: nunca peça a alguém aquilo que ele não tem para oferecer. E às vezes a gente fica se cobrando, achando que nós temos que oferecer ao outro para ser amado pelo outro. Mas na verdade, talvez isso não seja sincero, não seja verdadeiro, mas é só uma coisa que a gente normalizou, vamos dizer assim, né? Eu tenho que dizer que amo o outro, eu tenho que fazer um esforço para o outro perceber que eu amo ele, que eu a amo, enfim, para a gente ser um pouco mais aceito. E isso na verdade é uma expressão da carência. Então, antes de tudo, primeiro que nada, ame a si mesmo, cuide de você mesmo. Tente fazer coisas que te deixem feliz, tente fazer coisas que te façam feliz. Custe o que custar. Por quê? A jornada consciencial é sua, ela é só sua. Ela é apenas mente sua. E cabe a você a autorresponsabilidade de se cuidar, prosperar e, se possível, amar. Tá certo? Lá pelas 3 da manhã a gente volta nesse assunto. Que é quando a gente para refletir um pouquinho mais sobre essas questões, né? Eu sempre brinco com isso. A gente acorda 3 horas da manhã para pensar na vida. Tá bom? Mas, enfim.
Jesus e os bons amigos abençoem a semana de vocês, seja uma semana maravilhosa e a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até lá, um abraço.